Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Eu hoje vou falar sobre a participação do Brasil no Fórum de Davos, na Suíça. É a primeira vez que o presidente Jair Messias Bolsonaro se ausenta do Brasil para tratar de assuntos pertinentes à nossa nação e levou consigo ministros importantes que podem falar sobre os assuntos mais importantes do Brasil no momento, que é a segurança e a economia. A economia e a segurança. Aí a ordem dos fatores realmente não altera o produto. O Fórum Econômico Mundial de Davos é um fórum que foi criado para dar sustentação à globalização da economia. Não foi nenhuma atitude, vamos dizer, de grandeza social, mas foi, por outro lado, uma atitude de grandeza econômica. Lá nessas discussões, os países levam as suas questões mais importantes para discutir, principalmente a questão da economia. Mesmo porque o mundo anda efetivamente no costado dos resultados da economia mundial. Aonde não tem função econômica, não tem funcionalidade social. Como, por exemplo, que o Nordeste brasileiro vai praticar a ação social se não existe de onde tirar. É o caso, por exemplo, da Ferrovia Transnordestina, que liga literalmente o nada a coisa nenhuma. Não tem nada naquela região que justifique uma ferrovia. Ali foi o atendimento de um pleito político, até de um senador de São Paulo, segundo falam. Então, primeiramente, lá na Ferrovia Transnordestina foi jogado 5 bilhões fora e agora já pediram mais de 10 bilhões. E é uma ferrovia com destino incerto e eu acredito que muito dificilmente será inaugurada nos próximos 50 anos. De forma, minha gente, que eu estou falando hoje aqui sobre o Fórum Mundial Econômico de Davos. Foi uma forma que eles encontraram para proteger os mais ricos se protegendo. E lá, pelas discussões, pelas posições, eles pugnam mais mesmo pela concentração de renda, pelo lucro exagerado e tudo mais. A presença do presidente Jair Bolsonaro e seus ministros importantes lá foi justamente para mostrar que no Brasil existe hoje um governo centrado para resolver os problemas imediatos que temos, principalmente o problema econômico. O senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, vai apresentar o seu modelo, a sua modelagem de privatização e como fará, junto ao Congresso Nacional, como fará as mudanças necessárias que o Brasil
tanto carece, que são as reformas da Previdência, a reforma tributária. Ou seja, o Brasil precisa de uma reforma macro e microeconômica para resolver principalmente o problema do desemprego. Nós tivemos um problema muito sério, além da corrupção e da falta de competência na gestão do governo brasileiro. Nós tivemos a fuga de capitais, principalmente para os Estados Unidos, que é a praça, segundo diz, mais segura. Contudo, os Estados Unidos da América não está sinalizando para o aumento de juros, como eles fazem covardemente sempre que estão numa crise, na iminência de uma crise mais forte. Eles aumentam os juros deles para captar a poupança internacional e resolver os seus problemas internos, e com isso prejudicam os países em desenvolvimento, os países emergentes. Seu menor escrúpulo é, como diz o presidente Trump, Donald Trump, em primeiro lugar os Estados Unidos, acima de qualquer coisa. Não sei se eles estão certo ou errado, eu só sei que o Brasil deve cuidar muito de si para não cometer erros que comprometam o presente e o futuro das atuais gerações e das futuras. O que o Brasil vai expor em Davos? O Brasil vai dizer que está em condições de receber os investimentos dos capitais voláteis do mundo. Os juros estão razoáveis, a inflação está controlada, a recessão também. A única coisa que pega mais aí nos fundamentos econômicos é efetivamente a carga tributária do Brasil. A carga tributária é violenta e praticamente impede que uma empresa se estabeleça com financiamento do setor público, do setor privado, porque os juros, apesar de estarem na sua fase mais módica aqui no Brasil, ainda são horríveis para o mundo. E a carga tributária chega a quase 50%, o que é uma assombração para os investidores. Esse é um dos custos do Brasil, que é o que são os tributos, os impostos. É por aí, minha gente. Eles vão tentar explicar essas nuances da nossa política lá, com certeza, afirmando e reafirmando que a nossa indústria está se recuperando, que o agronegócio no Brasil é um dos melhores do mundo, que tem lucro e dá sustentação à nossa economia. Nisso tudo, eu acho que quem tem que ficar muito preocupado é o setor público, o servidor público, que geralmente a mídia tenta formar uma opinião pública contra o setor de funcionários públicos, sendo que eles não são a causa, são o efeito de políticas equivocadas feitas historicamente pelos governos. Fernando Henrique Cardoso,
arrasou com o funcionalismo público, tirou todas as vantagens que o funcionalismo adquiriu durante décadas. Naturalmente que nós temos distorções no serviço público, no poder legislativo, no poder judiciário e algumas carreiras do poder executivo, como de procuradores. Contudo, as finanças estatais brasileiras se esvaem por dutos da corrupção, da má gestão, que historicamente atormentam o povo brasileiro, que afinal de contas paga uma carga tributária de quase 50%, trabalham quase 6 meses para dar de mão beijada a governos corruptos e não recebe nada de volta, nada. A escola pública não presta, a saúde pública não presta, o transporte público não presta. A segurança pública é um caos. Meus amigos e minhas amigas, essas pessoas que foram, o presidente e seus auxiliares que foram a Davos, que estão em Davos, têm efetivamente que se explicar. Porque o Brasil é um país onde a concentração de renda é imoral. É imoral e praticamente inviabiliza qualquer política de desenvolvimento social. Porque os concentristas não querem abrir mão de um centavo. Aqueles que assumiram o governo anteriormente se dizendo Partido do Trabalhador, mas do trabalhador de onde? Se culpinaram, partiram para cima das finanças do Estado e acabaram. O exemplo maior foi o Mensalão e o Petrolão. Meus amigos, temos muito a fazer e a explicar aos empresários internacionais que estão lá em Davos. Eles querem investir, mas querem lucro. O capital deles é um capital turístico, nessa acepção da palavra. O que é o turismo? O turismo é toda viagem com dispêndio na trajetória e no destino da viagem. Então toda viagem é viagem de turismo. Seja ele particular ou empresarial, de qualquer natureza, havendo dispêndio, podemos chamar a viagem de turismo. É assim, o capital internacional quer fazer turismo no Brasil ganhando. E não podia ser diferente, porque nós vivemos num país capitalista, onde o lucro é o principal objetivo dos investidores e dos empreendedores. Então essa ida a Davos do presidente Bolsonaro e comitiva é no sentido de mostrar ao mundo globalizado, naturalmente, que o Brasil pode receber investimentos com segurança, porque hoje tem um governo firme, de postura firme e honesta. Meus amigos, governar não é só uma pretensão de ganhar uma eleição e sentar na cadeira do gestor governamental. Governar é ter uma visão do país, um projeto de governo que abranja o país como um todo, todo o território nacional.
E eu acredito que a disposição do presidente Jair Bolsonaro é essa. Temos terreno propício, mercado consumidor para receber todo tipo de indústria aqui no Brasil e desenvolvê-las. Para tanto, temos que acabar com a corrupção, mostrar a eles lá que o Brasil hoje é um terreno seguro. E para isso foi o ministro Sérgio Moro que está formulando, que está modelando projetos e projetos de lei no sentido conflito de resolver o problema da corrupção e da segurança no Brasil. Assim, nós estimamos que a ida de Bolsonaro a Davos alcance os resultados almejados pela nação brasileira, tão sofrida, com tantos gestores falsos, pessoas que foram eleitas através da mentira, que prejudicaram tanto o Brasil. Dessa forma, Jair Bolsonaro, para o brasileiro e para o investidor internacional, é uma grande esperança e que Deus nos ajude. Muito obrigado.